Olá, sejam todos bem-vindos a CodeEasy. Meu nome é Felipe Vieira e essa daqui é a quarta aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos ensinar sobre variáveis e constantes. Vamos entender primeiro o que são variáveis. Variáveis é um espaço da memória do seu computador ali, que a gente tem a memória no nosso computador, a memória RAM ali, onde a gente pode alocar valores. Então você tem, por exemplo, um nome que você quer pedir para o usuário digitar. Você fala para o usuário, digita o seu nome, por favor. Ele vai digitar o nome dele e você precisa salvar esse nome em algum lugar, certo? E depois você pode utilizar esse nome para exibir em algum lugar. Bom, e onde você salva esse nome? Você salva na memória do seu computador. E para salvar os dados na memória do computador, a gente usa o que a gente chama de variáveis ou constantes, além de outras coisas, mas vamos trabalhar aqui, o nosso foco são variáveis e constantes aqui. Variáveis, como vocês podem ver, no PHP elas são definidas da seguinte maneira. Você usa o cifrão para identificar que você vai começar uma variável e dar o nome que você quiser para identificar ela, como por exemplo name. Eu vou escrever todo o código do curso aqui em inglês, então a gente tem aqui a variável name. E name vai ser igual a Felipe. E daí o Felipe ele vai ficar salvando de name, e toda vez que a gente utilizar a variável name, a gente vai receber o resultado que tem dentro dela. A gente pode deixar isso um pouco mais dinâmico. A gente pode colocar age, que é a idade. E a gente pode utilizar o readline, que foi mostrado na aula anterior, e passar a mensagem, digite a sua idade. Assim o usuário vai entrar com a idade dele, e a idade dele vai ficar salvo dentro de age, que é a nossa idade. E a gente pode exibir o nosso nome e a nossa idade para o usuário. Nesse caso aqui, como são variáveis, elas podem variar, podem ser modificadas ao redor do programa. Então nesse exemplo aqui, a gente tem também age é igual a 20, ou seja, depois que o usuário digitou a idade dele, eu estou modificando a idade para 20 e estou exibindo ela de novo na tela, no terminal do usuário. Se eu vier aqui no terminal agora, acessar o diretório 03 e executar o arquivo 01 variáveis, ele vai perguntar a minha idade, vou colocar aqui 20 anos, e aí eu tenho Felipe 2020. No caso aqui, é por causa que faltou as quebras de linhas aqui entre um arquivo e outro, entre um item e outro. Então eu vou colocar aqui as quebras de linhas que faltaram. Pronto. E quando eu vier aqui, digite sua idade, eu vou colocar uma idade diferente aqui, vamos colocar 100. É só para exemplos. E daí a gente tem aqui Felipe 100 e 20, porque primeiro ele vai exibir o nome que é Felipe, depois a idade que foi a que o usuário digitou, depois ele vai modificar a idade para 20, já que idade é uma coisa que pode variar aqui nesse caso, e ele vai printar a nova idade, que nesse caso vai ser 20. Então isso são variáveis. As variáveis, como vocês podem ver, elas têm de certa forma tipos, elas podem ser textos, elas podem ser números, e esses tipos de dados a gente vai ver em aulas futuras. Por enquanto, a gente só precisa saber que elas existem e que elas vão conseguir armazenar valores para serem utilizados na nossa aplicação. Depois das variáveis, nós temos um item que se chama constante. Vou até colocar o /n, que faltou aqui, já. Um item que se chama constante. O que são as constantes? Diferente das variáveis, elas nunca mudam. Elas também armazenam valores, mas elas nunca são modificadas. No PHP é utilizado a função define aqui. Você chama um define, dá um nome, nesse caso eu quero chamar de name, e por padronização, para todo mundo seguir um padrão, as constantes no PHP elas sempre são com letras maiúsculas. Não é uma regra, não é obrigação. Se você fizer minúsculo, vai dar certo normalmente. Só que é um padrão a se seguir. Então, eu coloco aqui define name e o nome vai ser igual a Felipe. E depois eu coloco define age e peço para o usuário digitar a idade dele. E diferente de antes, a partir do momento que o usuário digitar a idade dele, ela não vai mais poder ser modificada. É uma constante e constantemente ela vai permanecer nesse valor aqui. É bom salientar que no futuro vocês vão ver o termo imutável. Não vou tratar disso aqui porque ia confundir muito, mas só lembre-se de uma coisa, esse valor ele é constante, não é imutável. Quando vocês virem o termo mutável e quiserem estudar sobre, vocês vão ver que são duas coisas diferentes. Basicamente o que eu estou dizendo é que a minha idade ela sempre vai ser constantemente esse valor aqui. Então se eu tentar mudar a minha idade de 20 para 25 ou para 30, eu não vou poder. E assim eu posso exibir, no caso que eu já coloquei errado, eu terei que colocar aqui name e aqui age. E quando eu vier aqui executar o arquivo 02, que é o constantes.php, ele vai pedir minha idade, vou digitar 20, e ele vai exibir na tela Felipe e 20. E assim a gente tem as constantes no PHP.
Por último, nós temos o item que se chama variáveis no PHP. É particularmente um item que eu não considero muito bom de ser utilizado, eu vou explicar aqui o porquê disso, mas como é um curso de PHP, eu tenho que mostrar o que o PHP possui. Esse é um recurso que o PHP tem, já faz um bom tempo, de anos já que ele tem, que pode fazer o seguinte. Imagina que você tem a variável nome, que é igual a Felipe, e daí você tem uma variável com 2 cifrões, que recebe o valor Renan. Você poderia imaginar, ok, eu vou digitar nome e depois 2 cifrões nome. E daí quando eu pedir para exibir, aqui o arquivo 03, que são variáveis.php, ele vai exibir Felipe e depois Renan. Vou colocar aqui o /n. Beleza? Ele vai exibir Felipe e depois Renan. Só que o que acontece aqui? Esse último cifrão name seria a mesma coisa que se eu estivesse colocando um Felipe aqui, vamos supor, como uma string. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Acho que colocar entre esses símbolos fica mais fácil. O que tem dentro de nome? Tem Felipe. Então, ele está criando a variável Felipe. Ou seja, se eu vier aqui e colocar Felipe e executar o meu código, ele vai dar certo. Porque eu estou utilizando o resultado, o valor dentro da variável, como o nome da variável. O nome da variável da linha 4 é Felipe. Se aqui eu colocar, ao invés de Felipe, o meu sobrenome, no caso Vieira, o nome da variável vai ser Vieira. E eu posso utilizar aqui Vieira. Se eu executar esse código, ele também vai funcionar. Bem confuso, né? Realmente. E isso daqui, ele traz alguns pontos no PHP. Você está, de certa forma, dando uma liberdade para o usuário escolher o nome da sua variável. Isso pode acabar deixando um código um pouco mais confuso, e existem outros recursos que você pode utilizar ao invés de variáveis. E esse terceiro item aqui é mais um alerta para explicar para vocês sobre o que são variáveis, para vocês saberem que elas existem no PHP. Até o momento, eu particularmente não tive muito uso delas e sempre consegui substituir elas por outros recursos. Mas pode ser que tenha algumas outras utilidades que eu ainda não tenha percebido. Mas por enquanto fica essa dica, você acaba dando a habilidade para o seu usuário de manipular o nome da sua variável, cria um código um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de entender ali, então não é um recurso muito recomendável no PHP, mas é um recurso do PHP que eu tinha que passar aqui para vocês. Então, assim nós encerramos a aula de hoje, com variáveis, constantes e variáveis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, pessoal.